Graças e paz a todos, queridos. Que bom podermos estar mais uma vez reunidos para louvar ao Senhor, mesmo que seja online, né? E eu gostaria de iniciar esse culto orando e agradecendo ao Senhor. Hoje pela manhã eu fui à oficina de um grande amigo meu, na verdade um irmão, né? A nossa amizade é uma amizade que já passa de mais de 30 anos, já está chegando a quase 40 anos de amizade. Então, cheguei logo quando ele estava abrindo e ele me convidou para fazer uma oração, porque ele disse que todos os dias, antes de iniciar ali os afazeres diários, ele reúne a equipe, né? Então, todo o seu pessoal, e eles oram. E eu estive então tendo o privilégio de orar ali, falei para aquelas pessoas ali que estaria orando, agradecendo a Deus pela vida deles, agradecendo pela provisão diária, agradecendo pelo emprego, né? Então é isso que eu gostaria de fazer também nesse instante, orar agradecendo a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, pela provisão, pelo pão de cada dia que o Senhor não tem deixado faltar, né? E também pedir para que Ele continue a nos direcionar, a nos sustentar, a nos suprir, e agir e intervir em nossas vidas e suprir as nossas necessidades. Então convido você a curvar sua cabeça e fechar os seus olhos para que a gente possa orar. Pai, graças te damos pelo teu cuidado para com as nossas vidas. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede mais uma vez estarmos reunidos para louvar e bendizer o teu nome, ó Pai. Graças te damos pela maior e melhor bênção, que é a certeza da salvação, que há somente em Cristo Jesus. Graças te damos pela provisão, pelo pão de cada dia que o Senhor não tem deixado faltar. Graças te damos pela nossa família, pelos nossos familiares, e continuamos lhe suplicando pela atuação, intervenção, por aqueles que carecem de ti, ó Pai, e pelas nossas necessidades, que o Senhor possa estar suprindo as nossas necessidades. E aceite este culto que estaremos oferecendo a ti nesse instante. É o que eu lhe peço, mas já te agradeço encarecidamente. Em nome de Jesus. Amém e amém. E sabe, queridos, nós temos estudado o livro de Jonas, e na quarta passada eu falei da oração de Jonas. Jonas orou no ventre do peixe, né? Esse Deus que ouve o nosso clamor. E a mensagem musical que nós ouviremos daqui a alguns segundos fala sobre isso. Escuta quando clamo. Esse Deus que é Deus, esse Deus que é sem igual, que eu tenho falado, e no livro de Jonas, ali fica muito claro a ação e a intervenção de Deus ali, em toda aquela narrativa, né? Esse Deus que é um Deus de cura. E essa mensagem musical tem como título justamente Creio que Tu És a Cura. Então essa mensagem musical foi nos enviada pelo irmão Leonardo Feitosa, um amigo muito querido de longa data, foi minha ovelha enquanto adolescente. Então ele com mais algumas irmãs gravaram essa mensagem musical, parece que é até mesmo de um musical passado, e nós vamos ouvir agora Creio que Tu És a Cura, porque o nosso Deus é um Deus de cura. Então ouça essa bela canção. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti.
como você acabou de ouvir, a canção que você acabou de ouvir diz Escuta quando clamo. E eu gostaria de convidar a você a clamar ao Senhor, a apresentar as suas necessidades ao Senhor, apresentar a pessoas que você conhece que carecem da ação e da intervenção do Senhor, a apresentar a situação do nosso país, a situação do mundo, né? Então, diante dessa pandemia que estamos vivenciando. Então, nós teremos aí uma música instrumental. Enquanto tivermos, então, essa música instrumental, teremos esse momento de oração para você apresentar as suas petições ao Senhor e até mesmo os seus agradecimentos ao Senhor. Do meu lar para o seu lar. Bom, vamos continuar aí a nossa caminhada aí. Agora nós já chegamos em Nínive, né? Já acompanhamos Jonas proclamando ali um veredito. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Mas o que a gente tem aprendido no livro de Jonas, e já vá buscando lá, né? Você já deve estar familiarizado com esse livro, então já deve estar fácil aí de achar aí, fica aí do lado de Miqueias, aí pertinho aí, né? Pertinho de Naum, desses profetas menores aí.
o que eu tenho dito, e acho que você há de concordar comigo, que se tem um personagem central aí no livro de Jonas é Deus. Deus aparece do início ao fim, a ação, a intervenção dele. E na última reflexão, eu falei desse Deus de esperança, aquele povo, o povo de Nínive, que estava sem esperança, e Deus envia Jonas, mesmo com aquela mensagem, entre aspas, mas uma mensagem que levou esperança aos ninivitas. Esse Deus de misericórdia, então, agiu com misericórdia para com os ninivitas e até mesmo para com Jonas. E esse Deus de amor, queridos. A gente vai ver ali a manifestação muito clara do amor de Deus para com os ninivitas e para com todos, né? Deus é amor, é o que João vai dizer lá na sua primeira epístola, 1 João, capítulo 4, verso 8. Mas hoje eu gostaria de falar de um outro atributo de Deus, ou uma outra qualidade ou característica, se assim você quiser classificar. E fica muito evidente aqui para mim que Deus também é santo. Deus é santo. Veja lá Jonas, capítulo 1, o verso 1 e o 2. Deus é santo, querido. Veja lá o que diz. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Algumas versões está clame, né, contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra a cada coração, a cada vida que está a me ver ou me ouvir nesse instante. Aqui fica muito claro: Deus não tolerou e Deus não tolera. Deus não tolerou a maldade dos ninivitas e enviou Jonas para adverti-lo. Deus vai enviar um profeta para advertir os ninivitas sobre a maldade, sobre a crueldade, sobre o quanto aqueles homens e mulheres viviam distantes daquilo que Deus desejava que eles vivessem. Deus é santo e aí, querido, querida, Ele nos convida a uma vida de santidade. Bom, é sobre isso que eu gostaria de falar. Pegando esse gancho de Deus é santo, eu gostaria de falar sobre uma vida de santidade. Como construir uma vida de santidade? Porque há um convite de Deus. Há um convite que foi feito não apenas aos ninivitas, mas que ainda é feito hoje, em nossos dias. Há um convite à santidade. Muito do que eu vou apresentar aqui foi escrito já há alguns anos atrás, há mais ou menos 9 anos atrás. Esse texto foi produzido pelo meu amigo, pastor Sérgio Duzilek, em 2012, que fala sobre convite à santidade. Então eu tirei algumas coisas também desse texto que ele produziu em 2012. Mas antes de falar sobre construindo uma vida de santidade, eu me lembrei de uma frase de um evangelista do século passado, um evangelista inglês, um pastor, Alan Redpath, e ele tem uma frase muito interessante, e essa frase está até fixada. Eu já disse que eu tenho aqui à minha direita um quadro de cortiça, e eu coloco várias frases que me chamam a atenção, escrevo no meu garrancho, né, e fixo no meu quadro de cortiça que está aqui à minha direita. E dentre algumas frases que estão afixadas nesse quadro de cortiça, está essa frase aqui, olha. A conversão de uma alma é um milagre de um momento. A formação de um santo é a tarefa de uma vida inteira. Essa frase é de Alan Redpath, um evangelista britânico do século passado. Então eu vou ler. A conversão de uma alma é o milagre de um momento. Conversão é um momento. Agora, a formação de um santo ou de uma vida santa é tarefa de uma vida inteira. E a gente vai ver isso muito claro, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, ou até os dias atuais, melhor dizendo.
Então, eu vou convidar você a fazer um tour pela Bíblia, visitando alguns textos, para provar ou para comprovar aquilo que eu gostaria de lhe apresentar. Então, veja lá comigo o livro de Levítico, capítulo 19, verso 2. Levítico é um dos primeiros livros da Bíblia. Veja lá quando Deus fala ao seu povo, ao povo de Israel. A gente já viu que Deus, então, enviou Jonas para falar da maldade daquele povo. Veja lá, Levítico capítulo 19, verso 2. O que diz o texto? Diz assim: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Algumas versões diz: sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Agora, é muito interessante e muito significativo que esse texto vai ser reproduzido muitos anos à frente por Pedro. Quando Pedro fala a sua comunidade, que a gente denomina comunidade petrina, lá em 1 de Pedro, lá no finalzinho, veja lá, perto de Apocalipse. Ache lá o livro de Apocalipse, que é o último livro, é fácil. Volte algumas páginas e você vai ver lá 1 Pedro. Veja qual a orientação que Pedro dá à sua comunidade. Porque, na verdade, enquanto você vai achando aí, na verdade, essa é mais do que uma orientação, é uma ordenança. É uma ordem de Deus. Se você quer ter um compromisso com Deus, se você quer seguir a palavra de Deus, você precisa estar comprometido e precisa estar imbuído de seguir essa ordenança. Veja lá, 1 Pedro capítulo 1, verso 16. Diz assim: pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Na verdade, Pedro está reproduzindo o que está lá em Levítico, né? Podemos ver aqui que é um convite, mas ao mesmo tempo é uma ordenança para os que querem ter uma vida cheia de Cristo, para os que querem ter uma vida que agrade ao Senhor. E as palavras bíblicas aqui para designar santo, bom, no hebraico kadosh e no grego hagios, são as que traduzimos então para santo. Elas querem dizer essencialmente separado, totalmente consagrado, destinado para uma função. Então nós somos separados, ou Deus quer nos separar, Deus quer que tenhamos uma vida consagrada, Deus quer que tenhamos uma vida que venha agradar a Ele, uma vida cheia de Cristo. Eu gosto de pensar em santidade ou santificação como cada dia mais me parecendo com o Senhor. Mas como então, e aí que está o grande desafio, como então viver esse projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida? Essa é a grande questão. Bom, você descobriu, pastor, eu descobri, o senhor me apresentou aqui com argumentos muito sólidos que há uma ordenança de Deus, mais do que um convite, há uma ordenança para ter uma vida de santidade. Há um convite à santidade e esse convite é uma ordem. Mas como então viver esse projeto de Deus para a minha vida? Bom, a primeira coisa que eu quero te dizer aqui, que santidade é um convite à inclusão. Muitos pensam que santidade é um convite à exclusão. Precisamos desconstruir a ideia que foi construída ao longo de muito tempo, pois alguns pensaram e ainda pensam que para viver uma vida de santidade é preciso experimentar uma desconexão total do mundo. E essa desconexão seria talvez: desliga a TV, cancela a internet, quebra o computador, descarta os CDs, né? Ou descarta talvez de ouvir as músicas mundanas, se é que a gente pode classificar assim. E eu me lembrei de um episódio muito interessante. Eu tive um professor muito respeitado e uma certa feita alguém perguntou a ele: professor, a gente é pecado ouvir música mundana, né? Música não evangélica? Aí, e falou da cantora que era, né, uma cantora
que cantava, ela veio a falecer, cantava de maneira esplendorosa, né? E ele se voltou para aquela pessoa e falou assim: meu irmão, pecado é não ouvir essa cantora. Então, porque ela cantava de forma bela, né? Então, há muitas músicas denominadas mundanas que têm letras fantásticas. Então, avalie aí um pouquinho algumas questões. Mas, às vezes se faz isso com a melhor das intenções. E eu não quero aqui, de forma alguma, criticar isso. Com uma grande devoção. Mas só que logo depois que você toma, ou que a pessoa toma essas atitudes, descobre-se que o mal ainda está presente. Lembra do Paulo, naquele dilema de Romanos capítulo 7? O bem que quero fazer não faço, mas o mal já fiz. Sabe por quê, queridos? A questão não está fora. A questão está dentro. Então, se eu busco viver uma vida de santidade, não é o caminho da exclusão do mundo que vai me ajudar. Sabe o que é? É inclusão. Inclusão de quê, pastor? Inclusão do Senhor em minha vida, cada dia mais. Inclusão de Jesus. Veja lá o Evangelho de João, capítulo 17, verso 5. Evangelho de João, capítulo 17, verso 5, nos apresenta algo interessante, uma oração de Jesus, né? Talvez uma das últimas orações de Jesus antes de ser traído, preso, condenado e crucificado. João, capítulo 17, verso 15. Veja o que Jesus vai orar ao Pai em prol dos seus discípulos. Não peço que os tires do mundo, não peço, e sim que os guardes do mal. Então Jesus sabia que não é o caminho da exclusão que faria com que os seus discípulos pudessem construir uma vida de santidade, porque santidade não se constrói através da exclusão. Santidade é um convite à inclusão. O Pedro também nos orienta sobre isso. Volte lá para 1 Pedro, capítulo 2, verso 11 e verso 12. O que ele vai orientar os seus discípulos. E Pedro caminhou com Jesus, né? E ele viu que Jesus, em momento algum, se excluiu do mundo, se excluiu das pessoas. Veja lá, 1 Pedro capítulo 2, verso 11 e verso 12. Diz assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abster-vos das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Opa, é algo que está dentro. Paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Verso 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Pedro aqui não orienta a sua comunidade, não orienta os seus ouvintes a se afastar dos gentios, mas a serem exemplos no meio deles. Essa proposta de autoexclusão foi especialmente encarnada pelos monges na Idade Média. Então, muitos viveram piedosamente, mas eles achavam que para terem uma vida piedosa, só através da exclusão, só no monastério. Mas não é o monastério que há de tornar uma pessoa santa ou santificada. Não. Não é o ambiente que faz o monge. Não é. Mas sim o monge quem faz o ambiente. Não é a reclusão que nos torna santos. Não será a reclusão que há de tornar santo, mas a inclusão do Senhor em toda a sua vida. A inclusão do Senhor. Mas aí eu quero fazer uma observação. É claro que você, sabendo que talvez em determinados lugares e com determinadas pessoas você se torna mais suscetível a cair, a tropeçar, a se desviar dos princípios e valores da palavra de Deus,
aí é claro que você vai se distanciar. Mas a essência, o convite à santidade está em incluir o Senhor em todas as áreas da sua vida. A proposta de Deus não vem pela desconexão, mas sim pela conexão. Não vem pelo isolamento, mas pelo compartilhamento de uma vida diária com Deus. Então é incluir mais de Deus em minha vida, é buscar mais de Deus em minha vida. A ideia é essa. Então, a santidade é um convite à inclusão. Lembre-se, Jesus orou: não peço que os tires do mundo, mas sim que os guardes do mal. Mas também, esse Deus que é santo e deseja que sejamos santos, e é interessante porque ele justamente enviou Jonas para pregar àquele povo, senão Deus falava: ó, Jonas, você é tão santo que eu não quero que você vá lá pregar a Nínive. Esse Deus que é santo e a santidade há de se construir com afirmação, não com negação. Algumas pessoas querem construir talvez a santidade e trilhar pelo caminho da negação. Mas como isso funciona, pastor? Como isso é possível? Bom, muitos vivem a vida cristã baseando-se nas negativas que têm de exercitar. Não bebo, não fumo, não posso ter relações sexuais antes do casamento, do não, 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 não. Queridos, quando nós pensamos em santidade como afirmação, estamos falando do sim que devemos dar a Deus. Não apenas do sim que nos conduziu à salvação, né? Então um dia dizemos sim para o Senhor e o aceitamos como único e suficiente Salvador e Senhor. Mas quanta coisa Deus precisa mexer em nós. Quantos sims? E Deus vai falar: olha, deixa eu mexer nessa área. Aí você vai dizer sim. Deixa eu mexer naquela outra área. E você vai dizer sim. Quantas mudanças, quantos lixos Deus precisa tirar? Foi isso que aconteceu com os ninivitas. Quantas coisas Deus precisava tirar, quanto lixo Deus precisava tirar, quanta coisa no coração daqueles homens e mulheres. E eles falaram: sim, Senhor, o Senhor pode tirar. E aí, queridos, eu vou entender muito bem o que é 1 Coríntios 6, verso 12. E aqui eu quero te dizer que eu não estou fazendo uma apologia ao pecado. Preste atenção. Veja lá 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. Veja lá comigo. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. Diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Sabe o que significa? Quando dizemos sim para Deus, conseguimos dizer não aos convites do mundo. Você é crente, você não pode fazer isso, não pode fazer. Eu posso, mas eu não quero. Eu posso, mas eu optei por dizer não, porque eu disse sim para Deus, eu disse sim para uma vida de santidade, eu disse sim para uma vida longe do vício, eu disse sim para uma vida longe da imoralidade, eu disse sim para uma vida de santidade. Entenderam? Entenderam como é bem diferente? Espiritualidade genuinamente cristã, ela é edificada pelo sim. Ela é fundamentada pelo sim, pelo espaço que você dá a Deus em sua vida. Talvez você precise dizer sim para o Senhor. Sim, Senhor, pode mudar aqui o que precisa ser mudado. Sim, Senhor, pode tirar esse lixo que está aqui na minha mente, que está no meu coração, essa sujeira que está impedindo de eu me achegar mais a Ti. Sim. Santidade se constrói com afirmação, não com negação. Santidade se constrói com inclusão, não com exclusão. Mas santidade. Então, se você permitiu que ele limpasse, santidade se mantém
com constante limpeza. Se você leu lá 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, você deve estar lá naquele livro ainda. Vamos ler o verso 11, que nos apresenta 1 Coríntios capítulo 6, verso 11. Diz assim: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Fostes lavados, santificados, justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. A sujeira impede nosso processo de santidade. E o que nos suja? Você sabe que é o pecado. E é em nome desse ideal de limpeza que alguns cometem um grande equívoco. Sabe por quê? Acham que uma vida santa é uma vida de preservação pessoal, de corte de relacionamento com pessoas, somente pelo fato delas não serem crentes também. Ah, queridos, mas a ideia aqui de limpeza, e deve ser limpeza constante. Pastor Ivênio dos Santos, ele fala muito sobre santidade. E há uma frase que eu sempre digo lá na igreja, e vocês já sabem qual é a frase, né? Quem está acostumado a me ouvir lá na igreja já sabe já. Quando eu falo Ivênio, já sabe qual é a frase do pastor Ivênio dos Santos. A frase é o seguinte: ele vai dizer que não é mais limpo quem nunca se suja, mas quem sempre se lava. Vou repetir. Não é mais limpo quem nunca se suja, mas quem sempre se lava. Sabe por quê? Se é impossível que não nos sujemos, porque a Bíblia diz que aquele que não comete pecado está pecando, nisso está pecando. Se é impossível que não nos sujemos, que o pó desse mundo não se apegue em nós, é possível e factível que tomemos providências para que ele não resida conosco. Se não posso evitar a sujeira, eu posso não ficar encardido por ela. Por isso que 1 João, capítulo 1, verso 9, diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos o quê, irmãos? Purificar. A ideia de lavar. Porque o sangue de Jesus nos lava e purifica de todo pecado. E aí, quem acha que não tem do que se arrepender, do que pedir perdão, não é santo, é convencido. Porque todas as vezes que olhamos para um Deus que é santo, percebemos quão indignos somos e quão pecadores somos. E aí vamos ver com nitidez os pecados que cometemos. Inclusive aqueles que são assim micro, que tem uns que são macros, mas outros que são micros. Aqueles que cometemos em pensamento. Eu já disse que é possível pecarmos por ações, por palavras, né? Por pensamentos e até por omissão. Então, querido, lembre-se, não é mais limpo quem nunca se lava, mas aquele que sempre não é mais, ou melhor, não é mais limpo quem nunca se suja. Não é mais limpo quem nunca se suja, mas quem sempre se lava. Então é a cada dia nos apresentando diante do Senhor, apresentando nossas falhas, nossos erros, pedindo força para vencer, confessando se há alguma coisa para confessar. Esse Deus que é santo e deseja e nos ordena que sejamos santos. E santidade é inclusão, é incluir mais de Deus em nossa vida. Santidade é afirmação, é dizer sempre sim para Deus. Sim, Senhor, e não para tudo aquilo que desagrada ao Senhor. E santidade se mantém com constante limpeza.
Esse Deus que é santo deseja que sejamos santos. Assim como nós lemos lá, que a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Talvez o meu pecado, o seu pecado, chegou até a presença do Senhor. E nós precisamos confessar, fazer como os ninivitas que se arrependeram, se quebrantaram. É interessante, os ninivitas não quiseram nem se justificar. Se arrependeram, colocaram pano de saco, sinal de arrependimento, jejum, sinal de arrependimento. Quem sabe, nesse instante, não é o instante também de você repensar na sua vida e no seu relacionamento com Deus. Você está buscando ser santo, segundo a orientação do Senhor? Sede santos, porque o nosso Deus é santo. Que a cada dia mais tenhamos como meta viver essa vida de santidade. Como o pastor Alan bem disse, a conversão de uma alma é um milagre de um momento. A formação de um santo é uma tarefa de uma vida inteira. Com sua cabeça, vamos orar? Pai, graças te damos pela tua palavra, que é sempre viva e eficaz. E o Senhor, que é um Deus santo, que deseja também que sejamos santos. Que possamos incluir mais do Senhor em nós. Porque às vezes achamos que os problemas, as questões estão fora, estão no lado de fora, mas às vezes, ou melhor, as questões na verdade estão dentro. Então, Pai, que as mudanças comecem de dentro, para que no nosso exterior venha refletir o que está no nosso interior. Que possamos sempre dizer sim, a nossa santidade venha pelo caminho da afirmação. Sempre dizer sim para Ti e dizer não para tudo que desagrada a Ti. E, ó Pai, que a cada dia mais venhamos buscar a nos limpar, a nos purificar. E perdão e purificação se dá mediante a confissão. É o que eu lhe peço, que o Senhor nos ajude. Seja conosco. Eu sei o que eu preciso apresentar e confessar diante de Ti. Que os meus irmãos também possam apresentar e confessar aquilo que porventura eles precisem fazer e apresentar diante de Ti. Entregamos nossas vidas a Ti, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Querido, querida, que o nosso bom Deus a todos abençoe.